Oi, turminha! Bom, estou aqui agora para explicar para vocês o conteúdo de história, certo? Então, nesta semana, nós vamos começar a falar sobre a população no estado do Paraná, tá? Como que surgiu o Paraná, como que surgiu a população, de onde vieram, porque assim, o Brasil, ele é formado por imigrantes, né? Ele não tem uma população específica. Todo mundo, hoje em dia, assim, que tem aqui, a gente tem um avô, um bisavô, um tataravô que veio de algum país de outro lugar. Então, o Brasil ele é formado por imigrantes. Por quê? Porque lá, antigamente, quando descobriram o Brasil, foi os portugueses, né? Foi os de Portugal que descobriu o Brasil. E desde então, naquela época, tinha muitas crises nos outros países, crises econômicas, crises assim, guerras. E para que as pessoas, principalmente os mais pobres, conseguissem se livrar, conseguisse sobreviver a estas crises, a estas guerras, eles saíram dos países. E como o Brasil, que na época não era chamado de Brasil, era uma terra nova e poucas pessoas conheciam, eles começaram a vir para cá. E desde então começou a formar cidades, começaram a formar, né, os trabalhos agrícolas. Então o Brasil ele é muito rico na área agrícola, né? Descobriram assim terras muito valiosas que tinham aqui, um grande território, e os índios já moravam nestas terras, né? Então quem descobriu o Brasil foi os portugueses, porém os índios já habitavam aqui, e com isso foi criando os territórios. Bom, essa é a história inicial do Brasil, para a gente poder chegar até a parte do estado do Paraná. O estado, esse território do Paraná, ele pertencia a São Paulo, tá? Então, quando chegou uma determinada época, eles romperam as ligações, separou. São Paulo virou um estado, Paraná virou outro, criando Curitiba como a nossa capital, certo? Então, o que aconteceu? O Paraná, ele é formado por vários imigrantes de outros países, como os poloneses, como os indianos, os italianos, enfim, são vários. Deixa eu lembrar outros. Os árabes. Então, assim, são vários imigrantes que vieram para o Paraná, certo? Vieram morar no Paraná. Então, o Paraná, o grupo populacional do Paraná, quando a gente fala população, nós estamos falando de pessoas. Habitantes, nós estamos falando de quantas pessoas moram no Paraná. Então, cada habitante é uma pessoa, tá? Então, quando vocês virem lá escrito, em tal cidade tem tantos mil habitantes, tem tantas mil pessoas morando nesta cidade, certo? Então, o grupo populacional do Paraná, ele é formado por várias culturas, por vários países, várias pessoas de outros países, tá? E principalmente pelos índios. Como eu já expliquei, quando descobriram o Brasil, os índios já moravam aqui. Os índios já faziam parte do território brasileiro. Então, todo lugar do Brasil que você for, tem índios morando. O Paraná, em específico, tem uma grande quantidade de índios ainda atualmente, certo? Então, esta é a atividade de história desta semana, sobre os grupos populacionais do Paraná, como que surgiu, como que eles vieram morar no Paraná, como que foi, por que eles migraram para cá, como que foi essa separação do estado de São Paulo para o estado do Paraná, certo? E na atividade vocês terão 3 perguntinhas, e essas 3 perguntinhas está relacionado ao texto que está no arquivo. E outra coisa, quem está imprimindo ou quem está recebendo impresso, colhem no caderno as atividades, certo? Então, se você imprimiu em casa, cola no caderno. Se você recebeu impresso na escola, cola no caderno, ok?
não precisa copiar os textos, tá? Eu sei que os textos são grandes, porque história, principalmente história, geografia e ciências são textos grandes, é muita teoria. Então, assim, fica muito cansativo, fica muita coisa para vocês copiarem. Copiem apenas as questões no caderno. Só que o texto a gente precisa dele para poder fazer a leitura, para poder aprender o conteúdo e estudar para a prova, porque vai cair na prova. Então, assim, eu tô pedindo para vocês não copiarem o texto, para não ficar muita coisa para copiar, mas precisa ter ele, aquele arquivo ali guardadinho, para que na hora da prova vocês possam estudar, tá bom? Então, beijos e até a próxima.